Moçada, vamos lá. Boa noite. Hoje, nós vamos continuar nessa construção, primeiro de um cenário, para nos preparar para questões futuras, que é falar um pouco mais sobre o direito, né? Então, no último encontro nosso, a gente começou a falar sobre essas questões, algumas situações de discriminação. Vocês fizeram objeções, que é importante. Então, quem apresentou objeção, continue fazendo isso, porque isso faz parte de ativar essa reflexão mesmo, né? Mas hoje a gente vai caminhar mais para um aspecto do que é esse conceito de igualdade, porque isso é um conceito, muitas vezes, numa primeira leitura, enganoso. A maioria das pessoas, quando não tem tempo, poder pensar um pouquinho sobre isso. Mas antes de chegar nesse ponto, para fechar a ideia, então, do encontro passado, e a nossa ideia é refletir, então, como que algoritmos, né, e plataformas de IA, elas podem e são importantes para a garantia de direitos fundamentais. Então, hoje nós vamos falar o que são direitos fundamentais. Mas o fato, antes de chegar nisso, é que hoje nós, de fato, temos essa sociedade pautada em dados. Nós falamos sobre isso em algum momento aqui, né, quer dizer, olha, então falamos sobre essa ideia, né, de uma sociedade pautada em dados, e todo esse mecanismo opera a partir de uma série de elementos, né? Um primeiro elemento é que hoje a capacidade de processamento, ela aumentou muito com um custo muito baixo. Eu me lembro quando eu cursei computação, já se faz alguns anos, né? Esse ano, 31 anos que eu estou formado em computação, mas me lembro uma vez que eu fui aqui na BCE pegar um livro de computação e eu peguei o livro e tinha algo assim: a memória do computador tem a incrível capacidade de 8K. Cara, você lia aquilo e você falava, meu Deus, cara, 8K, se eu tivesse um computador desse. Quer dizer, hoje em dia, nós temos uma capacidade de processamento, né, dentro do nosso bolso. O dispositivo que nós usamos, ele tem maior poder de processamento do que a Apollo 11, que foi uma nave que levou o homem à Lua. Nós temos isso no bolso. Então, o que fato é que nós temos uma capacidade de processamento muito maior com um custo menor. Ao mesmo tempo, nós temos maior capacidade de armazenamento. Qualquer um, hoje, de forma gratuita, tem, sei lá, 1 tera na Google. Qual é o espaço que você tem na Google quando você cria uma conta? 1 giga? 15 giga? É gratuito? Já falamos sobre isso. É gratuito? Não é gratuito, né? Porque quando você não paga com dinheiro, você está pagando com seus dados. Porque tudo que lá você coloca, o algoritmo da Google está constantemente minerando e processando aquilo. Basta você pegar lá no seu Gmail, por exemplo, e mandar um e-mail para qualquer colega. No próximo final de semana eu vou viajar para São Paulo. Quando você entrar em qualquer plataforma de busca, o que começa a aparecer? Passagem aérea em São Paulo, hotel em São Paulo, restaurante em São Paulo, não sei o que em São Paulo. Porque aquele dado que você transitou ali, passando e-mail para alguém, rapidamente já foi processado e vendido. Não foi entregue gratuitamente, vendido para os parceiros comerciais. Então sim, e as pessoas não têm consciência disso, né? Então as pessoas vão armazenando a sua vida nas nuvens, mas não percebe que esses dados estão sendo utilizados para treinar e alimentar algoritmos. Não há nenhum problema quanto a isso. O problema começa a aparecer quando esse treinamento, essa eliminação, começa a gerar viés e preconceito, discriminação, começa a cortar oportunidades. Aí começa o problema, que muitas vezes as pessoas não enxergam, né? E daí dentro desse negócio de Big Data vocês conhecem, né? Você tem 3V, 5V, você fala de 7V, 10V, 12Vs, velocidade, variedade, veracidade, volume das informações. Os dados, cada vez mais, nós temos um universo imenso de dados não estruturados. Esse é um grande problema quando você faz mineração de dados, né? Dados não estruturados. Mas à medida que esse mercado vai criando maturidade, você começa a ter mais dados semi-estruturados. Em algum momento você consegue ter mais dados estruturados. Essas questões de dificuldades, mas tem muito dado não estruturado, isso é uma questão temporal. Daqui a pouco isso se resolve, percebe? É igual se você pensar assim, ó, quando o carro foi inventado. Você não tinha estrada pavimentada. Era tudo estrada feita para carroça. Percebe? E naturalmente a indústria foi crescendo, foi vendendo mais carro e começou a fazer pavimentação. E hoje você tem pistas totalmente pavimentadas, com posto, com um monte de coisa. Não vai ser diferente aqui. Nós estamos, vamos dizer assim, no início da pavimentação dessa estrada da inteligência artificial. Então sim, hoje como está começando isso, você tem um monte de dado não estruturado. Mas naturalmente as empresas vão começar a se preocupar em ter dado estruturado, poder aplicar algoritmos de IA e poder usar isso com menor custo e maior velocidade. Então esse processo, essas coisas que se discute hoje, né, o dilema, o limite da IA, tudo isso vai ser superado pela tecnologia. Naturalmente, assim como se pavimentou as estradas que antes eram para carroça,
para poder circular carro, vai se pavimentar essa estrada para você extrair dados estruturados, né? E daí nós vamos chegar numa discussão mais à frente, né, se tudo isso, se esses algoritmos, então, com inteligência artificial, especificamente com técnicas de Deep Learning, se tem consciência. E se tem consciência, a gente vai discutir isso mais à frente, né? Então é isso. Bom, como vocês sabem, esse movimento todo aqui, ele dialoga com uma outra coisa, que são as versões da web. A primeira versão da web, a web 1.0, era uma web totalmente estática. Quando eu cursava computação, nós tínhamos acesso à internet acadêmica, não era como é hoje. Tínhamos e-mail, mas o e-mail não é como hoje, era e-mail dentro de uma rede chamada Bitnet, e você acessava as coisas por meio de um mecanismo chamado Gopher. Então a navegação era super quadrada, não era interativa, você não tinha muito recurso para poder colocar informação. Você simplesmente depositava a informação. Essa foi a web 1.0. Já na web 2.0, que é essa web social, é um pouco dessa web onde você começa a aparecer, vocês talvez não vão se lembrar disso, mas aparecem os primeiros formulários. Antigamente, bem antigamente, quando você estava um site, era muito comum ter uma coisa chamada assim, livro de visita. E a pessoa podia fazer um comentário. Estive aqui, gostei, parabéns. Como hoje, quando você lê uma matéria de jornal, você pode comentar embaixo, aquilo ali era o máximo que você conseguia fazer num site que você visitava. E tinha a figura do webmaster, né? O webmaster era o todo-poderoso, porque cuidava da máquina, isso aqui, né? Essa web 2.0 já foi superada e hoje nós estamos nessa web semântica. Essa web semântica é essa web que você tem esse monte de aplicação, de rede social e esses aplicativos todos que nós utilizamos. E nós começamos a enxergar o nascimento dessa web inteligente, que é a versão 4.0. Essa web inteligente é essa web que você conversa com ela. Então, a pergunta seria, quantos de vocês aqui já conversam com o seu Android? Quantos conversam com a Siri? Conversam com a Cortana? Conversam com... Como que é aquela redondinha? Alexa. Então, quando você começa a conversar com essa web e ela começa a te dar uma interatividade, então já começa a aparecer essa versão da web 4.0, que é essa web inteligente. Porque, veja, se você parar para pensar, quando você faz uma pesquisa, eu estou usando o Google como exemplo porque é o maior indexador, mas quando você pergunta algo para o Google e ele te devolve ali 80 páginas de possibilidade de resposta, por mais que isso tenha uma sensação de facilitar a vida, isso não é algo muito inteligente ainda. Porque, afinal de contas, ele te devolve uma centena de possibilidades. Numa web semântica, você conversa com a web, percebe? Lógico que uma web semântica depende de extração de dados e de uma inteligência por trás dela, mas é algo com o qual você conversa. Se você conversa com a Cortana, se você conversa com a Alexa, se você conversa com o seu smartphone, você já está tendo o primeiro experimento dessa web inteligente, onde você então dialoga com ela, você conversa. E tudo isso vai gerando mudança no comportamento da sociedade. E se você conversa com uma web, e ao conversar com ela, ela te dá resposta que você considera respostas válidas ou verdadeiras, o risco que tem aí é se essas respostas estão permeadas por viés de preconceito, percebe? E a resposta que ela te dá, se você ou a maioria da população aceita como verdadeira aquela resposta, está tendo resposta e tomando decisões de coisas que são apresentadas com viés, mas ela não consegue perceber que aquilo tem um viés. E a partir daquela resposta ela toma outras decisões. Então é sobre isso que a gente vai conversar mais à frente nesse curso. E, no mesmo sentido, dentro dessa Web 4.0, esses todos os dispositivos, né, de internet da saúde, né, internet, tipo, em vez de ser um IoT, é a Internet of Healthy Things, né, da saúde, como esse meu smartwatch, que pega aqui quantos passos eu dei, meu batimento cardíaco, como é que foi minha noite de sono. Isso aqui tudo é jogado para uma web, né? Então, cada vez mais, o que eu quero dizer com isso é mais e mais dados serão coletados. Hoje mesmo à tarde eu estava vendo uma matéria que os pais começam a usar aquela tag da Apple, que é para localização de objetos. Sim, eles começam a utilizar com os filhos pequenos, para localizar os filhos, né? Então, quer dizer, e aí tem vários pais relatando que ficaram mais tranquilos, que é uma ferramenta que dá, né? Um pai relata que ele foi num passeio com a filha dele de 4 anos, que pediu para ir no brinquedo que estava à frente dele, e ela entrou na multidão e perdeu a filha. Levou 1 hora para achar. Daí depois que achou a filha, a primeira coisa que ele fez foi comprar um tag daquele. E agora a filha só sai de casa com o tag de rastreamento. Então veja que tudo isso vai gerando mais dados de pessoas. E o dado de rastreamento é um dado muito perigoso. Veja só, aqui em Brasília, o governo atual, que é desse gordinho que eu esqueci o nome dele agora, o libanês, né? Foram instaladas em Brasília mais de 800 câmeras com reconhecimento facial.
Qual foi o discurso para poder implantar mais de 800 câmeras com reconhecimento facial? O discurso é que ajuda a reduzir a mancha criminal. Porque sim, se tem alguém que cometeu um crime andando pela cidade, eu tenho reconhecimento facial e rapidamente poderia atuar, localizando essa pessoa e atuando. Mas a pergunta é, será que isso é verdade? Porque todos nós aqui, dentro de um conceito de direitos fundamentais, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, nós temos direito ao anonimato. Por exemplo, no parque da cidade foram instalados 40 dessas câmeras ou 20 dessas câmeras de reconhecimento facial. Eu tenho direito e quero ter o direito de, por exemplo, poder ir no parque da cidade 3 da madrugada, andar lá e o governo ou o Estado não saber que eu estive lá. Desde que eu não esteja praticando nada irregular, por que o que dá direito ao Estado espalhar pela cidade câmeras de reconhecimento facial? Para que o Estado possa, de fato, mostrar que a justificativa é a redução da mancha criminal, ele teria que fazer assim, antes, como era a mancha criminal? Nós tínhamos 100 eventos de crime no parque da cidade, por dia. Depois que eu instalei as câmeras, caiu de 100 para 10 eventos, para 5 eventos. Aí eu, como cidadão, dentro de um princípio, ok, se eu quero segurança, eu estou de acordo com isso, porque de fato eu vejo uma redução. Agora, simplesmente falar que instalou para reduzir, mas não mostrar que de fato reduziu, isso não é justificativa. Por que que não é? Vou dar exemplos para a gente poder entender qual que é o risco de coisas como essa. Eu já dei aula há alguns anos aqui na FD, que é a Faculdade de Direito, né? E um período que está dando aula lá, foi feita uma pesquisa por uma aluna de TCC. Aqui em Brasília existe um projeto chamado Superquadra Segura. Esse projeto Superquadra Segura é um projeto com a Secretaria de Segurança Pública. As quadras têm prefeitura, né? Então as quadras instalam câmeras de monitoramento e dão acesso a essas câmeras a uma central de monitoramento de segurança da polícia, da Secretaria de Segurança Pública. Sim? Então fica projetando lá no telão as imagens da superquadra. E lógico que as câmeras hoje são inteligentes, elas não ficam projetando imagem 24 horas. Elas detectam movimento, a partir do momento que detecta movimento, ela começa a projetar a imagem. Essa aluna, ela fez uma pesquisa com a 104 Sul, que é uma das quadras que faz parte desse projeto, né? E o que ela detectou? Que em 87% dos casos, há o deslocamento de uma viatura até a quadra quando a pessoa que aparece na imagem é uma pessoa negra. Quando uma pessoa branca tendo o mesmo comportamento, por exemplo, vai lá e senta embaixo de uma pilastra, embaixo do bloco, e fica lá simplesmente sentada. Quando é uma pessoa branca, não há um deslocamento de uma viatura. Mas quando uma pessoa negra faz a mesma coisa, senta embaixo da pilastra, em 80% das vezes, 87% das incidências, desloca-se uma viatura até aquele local para averiguar se aquela pessoa não está cometendo um crime. A pergunta é, será que isso não tem um viés aí dentro? Será que não há um risco ali de violar direitos? Percebe? Então, esses viés muitas vezes estão introjetados. Agora, um viés como esse é a partir do olhar humano. Então, eventualmente, um policial que está lá, ele tem dentro dele um viés, achando que pessoas negras estão mais propensas a cometer crime. Então, se é o negro sentado embaixo do pilastre, eu vou mandar uma viatura. O ponto é, quando você começar a treinar algoritmos para isso? Se você treina um algoritmo com esses viés, quais são outros viés ou outros riscos de direito pode estar sendo violado a partir de acionamentos automáticos? Percebe? Então, é essa questão que a gente tem que pensar quando a gente pensa em algoritmos, né? Mas, enfim, os dados são coletados, né? A partir do próximo encontro, mais ou menos, a gente vai começar a falar sobre privacidade, então, né, que tem relação com isso que eu falei, mas eu volto a falar sobre isso aqui mais à frente. Eu volto a falar dessa relação da segurança da informação com a questão de privacidade. O exemplo, obviamente, ele é totalmente plausível e verdadeiro, que a gente sabe que é o racismo através de cor e tal. Por exemplo, suponha que uma câmera vê alguém com bermuda da Ciclone, óculos Juliette, enquanto que vê alguém bem vestido, camisa social. A probabilidade da pessoa que está vestida de bermuda da Ciclone, óculos Juliette, etc., o perfil do bandido, se a polícia ela tem 100 casos, e, tipo, 80 deles são cometidos por pessoas vestidas daquele jeito, versus 20 por pessoas vestidas de outro jeito. Ele ainda é viés? Tipo, se é cientificamente comprovado que... Entendeu? Entendi. A sua pergunta, ela tem relação com uma coisa chamada qualidade do dado. Então, se o dado passou por uma curadoria, né, aonde retirou, por exemplo, os cenários de viés,
e você tem comprovadamente que isso que o senhor acabou de escrever é uma situação de risco, poderia não ser um viés. O problema é que no Brasil hoje, nós temos vários problemas. O primeiro problema é que nós temos uma desigualdade social imensa. Nós temos 56, isso são dados do IBGE, 56% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos e meio. Desigualdade social imensa. E a gente já fala de igualdade daqui a pouquinho, né? Outro problema é, quando você olha para o sistema prisional, majoritariamente as pessoas encarceradas são pessoas pobres e negras. E grande parte desses que estão encarcerados a partir de violação de direitos, porque eles estão presos dentro de um tipo de prisão que chama medida provisória de prisão. Dentro da medida provisória de prisão, a pessoa só pode ficar presa, no máximo, até 90 dias, 3 meses. Tem pessoas que estão lá provisoriamente presas há 5, 7 anos. O que significa isso é que nunca foi analisado o caso dela por um juiz para poder falar, essa pessoa tem que estar solta. E ela continua provisoriamente presa, porque começa a se pedir renovação e nunca se analisa. Então, o que eu quero dizer com isso é que se você fosse treinar um algoritmo para situações como essa que o senhor falou, certamente o algoritmo estaria totalmente contaminado com viés frente ao sistema prisional que nós temos hoje. Mas ele é errado se cientificamente é provado que ele funciona. Se você tiver métodos de validação da qualidade do dado, eu não vejo problema. O problema é que hoje você se treina sem ter atenção à qualidade do dado, simplesmente treina. Pega o dado e treina sem olhar a qualidade do dado, né? Esse é o problema num país desigual como o nosso. Eu acredito que ainda seja uma violação de direitos, né? Porque, querendo ou não, o exemplo que ele deu que foi de vestimentas, ele falou que 80% dos casos acontece, mas aí então os outros 20% das pessoas que passam ali e que forem justamente por causa da escolha de vestimenta dela forem abordadas pela polícia, ainda está acontecendo uma violação. Isso também, se a gente fosse levar a gente fosse extrapolar, teve na Europa, eu acho, não sei em qual momento, ou nos Estados Unidos, eu não me lembro agora, que teve aquela pessoa que tentou, pelo formato do crânio das pessoas, tentar identificar se a pessoa era criminosa. E extrapolando mais ainda, a gente pode chegar no código genético das pessoas e tudo mais. Então, eu ainda acho que é uma violação de direitos nesse caso. Quem fez esse estudo de tamanho de crânio foi Ambrósio, né? O Ambrósio que fez esse estudo, e pelo tamanho e estrutura cranial, a pessoa tinha maior propensa a ser criminosa. E isso já foi demonstrado, assim, de forma muito vasta, que estava cheio de viés, né? Porque ele fez medida de crânios e, pelo estudo dele, pessoas negras eram propensas a cometer crime. Mas já foi provado por diversas vezes, por vários pesquisadores, que estava totalmente eivado de viés a pesquisa dele. Mas mesmo se a gente falasse assim, se a gente chegasse e falasse que essa pesquisa estivesse certa, ainda assim a gente não pode assumir que a pessoa vai cometer um crime sem ela ter cometido. Ela sim. Seria um minor report, né? Não sei se vocês conhecem o filme Minor Report, né? Seria um minor report, né? Deu ali uma probabilidade de, já vou e prendo a pessoa antes de cometer o crime, porque a probabilidade de cometer é elevado. Eu vou lá e já faço a prisão antes de. Oi? É esse mesmo. Tem uns caras que prevê o futuro Isso. você vai cometer. Isso, você vai cometer. Chama Minor Report. Nós vamos chegar nessa discussão, mas antes de chegar lá, eu preciso trazer para vocês alguns elementos, tá? Muito bem. Então, eu vou começar a trazer algumas coisas que estão na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é o nosso próximo conteúdo, assim, o nosso segundo pilar de conteúdo, mas a gente não vai entrar nesse tema ainda. A primeira questão importante é que essa legislação de proteção das pessoais, logo no seu artigo 1º, ela fala que, e eu destaquei algumas palavras, não vou ficar aqui lendo o artigo de lei, que era proteger a pessoa natural. Então, essencialmente, o propósito da Lei Geral de Dados Pessoais, a LGPD, Lei 3.709, né, 2021, essencialmente, o objetivo dessa lei é proteger a pessoa natural. Proteger do quê? Em relação ao tratamento de dados pessoais. E no Brasil hoje, o artigo 5º da Constituição é o artigo que trata de direitos fundamentais. O que são direitos fundamentais? Direito à vida, educação, saúde, segurança e uma afinidade de outros. Hoje, no artigo 5º, inciso 67 da Constituição, a proteção do dado pessoal é um direito fundamental. Porque, veja, se plataformas têm um conjunto de dados pessoais nossos e têm potencialidade de minerar, correlacionar esses dados,
qual é o risco disso ser mal utilizado, violar direitos não percebidos de forma direta. Então, essencialmente, essa lei traz sobre isso, e ela traz, então, uma inversão do paradigma, onde os dados pertencem aos titulares de dados. Os dados pessoais não pertencem às empresas. É muito comum, né, as empresas falam, meu banco de dados. Não, o que é da empresa é o banco de dados enquanto tecnologia. Ela usa PostgreSQL, MySQL, o banco de dados é dela. Mas os dados que ali dentro estão não pertencem às empresas. O dado pertence à pessoa. E essa legislação fala que para você poder tratar o dado que pertence a alguém, você tem que cumprir alguns requisitos legais, que nós iremos falar sobre eles mais à frente. Sim? Veja só, qual o nome do senhor? Paulo. Eu tenho agora o seu telefone armazenado na minha agenda de telefone. O nome seu, com o seu telefone, pertence a mim? Não, pertence a você. Isso me dá o direito, por exemplo, se alguém me ligar e falar assim, você pode me indicar aí 3 pessoas que têm interesse em fazer parte de um sorteio para viagem para a Europa, que eu vou ligar para elas? Eu falo, claro, eu tenho aqui o Paulo, liga para ele. Não posso, percebe? Porque eu precisaria do seu consentimento ou autorização, porque não me pertence o seu nome e o seu telefone. Eu só tenho ali para uma finalidade, que é eventualmente trocar informação sobre a disciplina ou coisas assim. Percebe? Essa legislação vai falar de coisas como essa. Mas mais à frente a gente vai aprofundar isso, né? Então, o que eu gostaria de tratar mais hoje é esse conceito de direitos humanos, né? Que eu coloquei aqui com o nome de direitos fundamentais. Bom, a primeira questão é que quando a gente fala de direitos humanos e direitos fundamentais, a gente está falando da mesma coisa. São 2 nomes que tratam da mesma coisa. Mas você trata com o nome de direitos humanos quando você fala de relações internacionais. Se eu vou lá na ONU, por exemplo, discutir sobre essa temática, eu vou chamar esse conjunto de direitos humanos. Se eu estou falando desses direitos internamente no país, eu também posso falar de direitos humanos, mas na nossa Constituição, isso vai ser chamado de direitos fundamentais. Então perceba que é a mesma coisa, só que é uma nomenclatura, uma rotulagem, que eu uso ela quando eu falo num órgão internacional ou quando eu falo internamente. Mas as 2 coisas tratam da mesma coisa, né? Agora, o que é esse conceito de direitos humanos ou direitos fundamentais? E eu sempre conto esse caso do arremesso de anão. Esse é um caso concreto que aconteceu numa província da França, há uns 15 anos atrás, que basicamente constituiu o seguinte, um bar numa província francesa instituiu uma prática chamada arremesso de anão, que basicamente constituía o seguinte, as pessoas que frequentavam esse bar se inscreviam numa lista, lá tinha um anão, e as pessoas arremessavam esse anão durante a noite. E aquele que ao final da noite tivesse arremessado o anão mais distante, ganhava o prêmio. Era essa a prática, chamada arremesso de anão. O prefeito daquela província achou que isso era ultrajante, ingressou com uma ação na província solicitando a proibição do arremesso do anão. O juiz local analisou e achou que realmente era ultrajante e proibiu o arremesso de anão naquele bar. Como no direito, você tem o direito ao contraditório. Então, esse bar, tendo como litisconsorte é quando você tem 2 pessoas no mesmo polo, né? Esse bar tendo como litisconsorte o próprio anão, ingressou com uma ação pedindo a revogação da prática. E em depoimento, o anão, eu vou com perdão do trocadilho, né, falou que não se sentia diminuído com a prática. Né? O anão falou assim, olha, eu era uma pessoa triste, eu não tinha amigos, eu não tinha dinheiro, e agora que eu tenho um monte de amigo, que eu sou popular, que eu tenho dinheiro, vem você, Estado, retirar a minha felicidade, retirar a minha possibilidade de ganhar dinheiro e fazer os amigos? Sim? Parece razoável isso? E a partir desses argumentos, aquele júri local entendeu que realmente o anão tinha razão, o bar tinha razão e reestabeleceu a prática de arremesso de anão. Só que esse administrador local, não satisfeito, pleiteou a ação numa corte superior, como se fosse o STF em Brasília, né? E essa corte superior compreendeu que ali sim havia a violação do direito humano e proibiu o arremesso de anão, não só na província, mas em toda a França. Então, hoje, em toda a França, é proibido o arremesso de anão. Sobre qual princípio? Sobre o princípio da violação da dignidade humana. Por quê? Se uma pessoa ela não tem, por capacidade própria, como defender-se e tem que se subjugar a uma prática de objetificação, porque sim, ao arremessar o anão, você está objetificando o anão, é como se o objeto fosse. Cabe ao Estado e à sociedade proteger as minorias, percebe? Porque as minorias
não conseguem, muitas vezes, se defender sozinho frente a uma coisa chamada tirania da maioria. Numa democracia, se você deixar acontecer o que chama-se tirania da maioria, a minoria vai ficar cada vez mais esmagada. Porque, sim, o que pode a tirania da maioria fala assim, entre eu fazer acessibilidade para cadeirantes, que é minoria, e pegar esse dinheiro que ia gastar com acessibilidade e colocar asfalto na rua da maioria, se fosse votado, talvez a maioria, porque a maioria não é cadeirante, eu falo assim, não, eu voto a botar asfalto na minha rua. Para que acessibilidade? É minoria. E aí você começa a falar de todas as minorias que poderiam ter seus direitos violados, percebe? Isso chama-se tirania da maioria. Quando a maioria, então, vai decidindo e a minoria vai ficando cada vez mais encurrada e excluída, né? Então, nesse sentido, essa prática de arremesso de anão foi proibida na França toda por violação da dignidade humana. Então, a dignidade humana é aquilo que é próprio de cada um de nós. Isso dialoga com uma coisa, que eu vou falar daqui a pouquinho, chamado direitos da personalidade. Direito a nome, direito à privacidade, direito à honra, direito à reputação. São direitos intrínsecos a cada ser humano, percebe? São o que é de mais próprio do ser humano. Muitas vezes, inclusive, é o que nos define. Aqui tem algum João? Antônio? João? Por exemplo, se eu chegar aqui no pátio, quando tiver todo mundo saindo, e gritar João, se tiver 10 Joãos, provavelmente os 10 vão olhar para trás. Porque o nome é a primeira coisa que nos identifica como indivíduo fora do seio familiar. O nome tem um vínculo tão forte de identidade conosco que ele nos identifica. Percebe? Isso, proteção do nome, é um direito fundamental. Ninguém pode pegar o nome de alguém e sair usando, fazendo piada, porque viola o direito fundamental. Então, essa ideia dos direitos fundamentais é uma ideia que fala sobre esse conceito de proteger o que é mais básico. E a pessoa natural, então, pessoa natural somos nós, ela é uma pessoa que é sujeito de direito e não objeto de direito. E quando você, então, permite que o anão seja arremessado, você está objetificando esse anão. E aí cabe à sociedade, ao Estado, proteger esse anão que é minoria. Senhor? Eu estou com um pouco de, eu entendo isso, mas ao mesmo tempo, eu acho que pode abrir um precedente perigoso. Porque nesse sentido, assim, isso é um emprego para o anão. No momento em que ele perde esse emprego, ele está sendo negado um outro direito. Tipo, do ponto de vista dele, é um emprego que está sendo negado. Então, às vezes, teve uma polêmica parecida com relação ao filme da Bela Adormecida, que era o Bela Adormecida e os Sete Anões, e teve um problema no Twitter e tal, e eles tiraram isso, eles só deixaram ela, e os homens que estavam trabalhando para ser os Sete Anões, tudo reclamaram por causa desse movimento. Então pode abrir um outro lado da história também, que é que a sociedade não dá nenhum... A sociedade é preconceituosa com relação a eles, então empregos que não são objetificados, eles são negados. E os que são, existe uma maioria que julga que eles não podem porque isso está... entendendo? Compreendi. Essa objeção que o senhor trouxe, ela dialoga pelo menos com duas coisas. A primeira coisa é que quando nós falamos de direitos fundamentais, não existe o afastamento de um direito em detrimento de outro. Quando você fala de direitos fundamentais, são direitos que estão previstos na Constituição. Então, você tem choque de direitos fundamentais como direito, como a gente acabou de falar, como o exemplo, o choque do direito ao emprego frente ao choque da não oportunidade. Dois são direitos fundamentais. Quando você tem direitos fundamentais em choque, você não afasta um direito. Você dá, dentro de um contexto, maior relevância a um dos direitos. E aquele direito prevalece. Pegando um outro exemplo, então, pela lógica que o senhor apresentou. Se não fosse assim, por exemplo, é um direito fundamental a liberdade. Percebe? A liberdade é um direito fundamental. Agora, alguém que eventualmente não consiga com facilidade um emprego dentro da liberdade dele, se assim fosse, ele poderia então se sujeitar voluntariamente a uma situação de emprego escravo. Ele falou assim, eu aceito trabalhar numa condição análoga à escravidão. Porque sim, é um trabalho, tudo bem que é um trabalho análogo à escravidão, porque eu não consegui emprego. Então quem é você, sociedade, para falar para mim que eu não posso trabalhar em condição análoga à escravidão, uma vez que eu não estou conseguindo emprego e a sociedade não me dá emprego? Percebe? Um ex-presidiário poderia falar assim, não, eu sou ex-presidiário, então sim, eu vou trabalhar nos piores trabalhos, nas piores condições, porque é o que eu consigo.
Então, essa lógica, ela não funciona dessa forma, percebe? Porque sim, esses são minorias, então cabe ao Estado. Agora, deveria o Estado, sim, e aí o Estado falha, principalmente falha num Estado como o nosso, em gerar oportunidades para as minorias. E aí você tem um problema que é de outra ordem, que é a falha do Estado em gerar oportunidade para as minorias. Isso é uma questão de outra ordem. Ficou claro a objeção? O senhor, depois o senhor. O senhor? É só uma coisa rapidinho, que você não tem o direito de abrir mão dos seus direitos. Sim. Basicamente. Dos direitos fundamentais, não. Dos direitos fundamentais, não. Pelo menos os direitos fundamentais. Não sei o resto, então eu faço ciência da computação no direito. Por isso que nós estamos conversando aqui sobre direito, porque eu sei que vocês não têm essa disciplina. Mas eu vou falar sobre isso, tá? Você fala de são direitos que são dados na Constituição. Isso é a nossa Constituição brasileira. Sim. E você está falando de direitos humanos quando você vai falar da ONU. Mas, em outros países, essa situação seria completamente diferente. Por exemplo, sei lá, Estados Unidos tem, para eles, a liberdade pessoal é o First Amendment deles, né? Então, tipo, a liberdade pessoal do anão querer ser sujeitado a ser arremessado é muito mais forte do que a possibilidade do Estado de negar todo... Perfeito. Esse é um ponto importante, porque sim, nos Estados Unidos é permitido o arremesso de anão. Né? Mas aí entra uma outra equação. Veja que essa é uma equação simples. Para um país fazer parte da ONU, por exemplo, né, hoje nós temos no mundo mais ou menos 203 países. Desses, somente 197 fazem parte da ONU. Porque nem todo país atende aos critérios necessários para fazer parte da ONU. Né? Então você tem que ter aceitação de outros membros, ele tem que ter soberania própria. Por exemplo, China e Taiwan. É uma discussão se Taiwan pertence ou não à China. Né? E ela fica o tempo todo pleiteando fazer parte da ONU. Mas só que a China fala, não, você não pode, porque você não é país independente. Países que têm relação comercial com a China não vão votar embaixo. De sim, eu quero que Taiwan faça parte. Por quê? Porque a China fala, ah é? Então é assim? Então eu vou afetar a sua relação comercial com você. Então tem várias forças. Mas eu quero chegar no ponto que o senhor falou, que é o seguinte. Para você fazer parte da ONU, então, você tem que atender alguns critérios. Então eu vou dar um exemplo. Nos países africanos, existe uma tradição ainda muito grande de mutilação genital feminina. Então, mulheres, crianças com 12, 13 anos, mulheres, têm a genital cortada para a mulher não mais sentir prazer, porque é uma tradição, a mutilação genital feminina. Esses países, quando eles ingressam na ONU, eles têm que assumir um compromisso de o Estado acabar com a prática de mutilação genital feminina. Percebe? Porque sim, pode ser uma tradição, mas é uma tradição que viola direitos humanos. Será que é razoável meninas com 12, 13 anos terem as suas genitais mutiladas para não sentir prazer por uma questão de tradição? Parece que não é razoável, percebe? Então sim, isso é uma violação tão profunda que o país tem que mudar. Já lhe dou a palavra. Outro exemplo, nós temos vários sistemas jurídicos no mundo, né? Então, por exemplo, na Índia, ainda prevalece, por mais que o Estado há anos tente mudar isso, um sistema jurídico baseado em castas. Então, as castas é aquele que nasceu dentro daquela família, ele está numa casta e os demais não têm a menor possibilidade de ascender de casta. Isso é um sistema jurídico, percebe? A Índia, há anos, vem tentando, por imposição da ONU, mudar esse sistema. Mas isso está tão arraigado à sociedade que a sociedade ainda mantém o sistema, mas gradualmente vai mudando. Então veja que o sistema ONU, nesse aspecto, não estou falando que é um sistema perfeito, nesse aspecto, quando você está diante de uma coisa que é uma violação profunda de direito, ele vai impor que o país se molde a uma nova realidade. Percebe? Agora, tem situações que talvez o do anão, para os Estados Unidos, em virtude da primeira emenda, não seja algo tão grave em relação à violação de direitos humanos, e eles permitem a prática ser realizada. Tá? Quem era o senhor? Alguém levantou? Se eu quiser fazer um pequeno comentário, mas eu não sei, no Brasil, não é meio que nos Estados Unidos, por exemplo, meio que a escravidão nunca acaba. Que, por exemplo, as pessoas que são presas, que ainda são a maioria negras, elas muitas vezes vão parar em prisões privadas em que elas têm que trabalhar por um negócio que não aconteceu basicamente não é escravidão. Mas aí, essas discussões não são discussões diretas assim, né? Uma coisa é, se a pessoa cometeu crime, passou por um processo legítimo de julgamento, teve direito à ampla defesa e dentro da lei penal daquele estado entende que faz parte da ressocialização dela ter que prestar serviço trabalhando. O Brasil também tem previsão para isso. O Brasil também, o preso
tem uma coisa chamada remissão da pena, que se ele trabalhar, a cada dia de trabalho, a cada 1 ou 2 dias de trabalho, ele reduz a pena dele em 1 dia. E ele tem que trabalhar nas mais diversas profissões, percebe? E áreas. Carpinteiro, pintar meio fio, percebe? É que muitas vezes o nosso imaginário tem a visão do preso quebrando pedra. Mas pessoal que limpa, por exemplo, muitas vezes esses que vocês veem limpando o gramado com aquelas máquinas, vários ali são presidiários, que estão ali cumprindo uma ação de remissão de pena. E você pode pensar, cara, é um sol de meio-dia, na época seca de Brasília, e esses caras estão lá trabalhando sem passar protetor solar, percebe? Mas eles estão trabalhando dentro de um sistema chamado remissão de penas. Isso é uma coisa que é diferente da pessoa não ter oportunidade e ter que se sujeitar a uma situação análoga à escravidão, porque ela não tem uma outra oportunidade de trabalho. Percebe? Então, essa equação é complexa, ela. Sim? Voltando à questão dele, no caso da pena de morte, por exemplo, é contra o direito à vida, né? E no caso da eutanásia também, países que possuem a legalização dela. O direito tem essa característica. No Brasil, por exemplo, a eutanásia não é reconhecida, é crime, né? Por quê? Porque a vida é um direito fundamental, né? Mas tem países que sim, que a eutanásia é reconhecida. Os Estados Unidos tem... Existe uma diferença nos Estados Unidos com o Brasil em termos de estrutura de Estado, que os Estados Unidos, de fato, é um país federado. Isso significa que os estados têm uma autonomia muito maior do que o Estado brasileiro. Nos Estados Unidos, um Estado ele tem autonomia, por exemplo, para dentro daquele Estado, daquela jurisdição, falar que existe a pena de morte. Tanto é que nos Estados Unidos a pena de morte não é um princípio federal, é um princípio estadual. Em alguns estados tem a pena de morte, em outros estados não tem. O Brasil é uma federação muito presa à União. Então, quem regula isso no Brasil, por exemplo, o sistema penal no Brasil é regulado de forma federal. O Estado não tem autonomia para regular sobre o direito penal. Nos Estados Unidos, o Estado tem direito de regular, Estado membro, né, tem direito de regular o direito penal, entendeu? No Brasil, a única opção, sim, de pena de morte é em situação de guerra para o desertor. É a única opção. Eu me lembro que alguns países também têm o suicídio assistido. Sim, tem. Eu não sei se o termo é suicídio, né? Mas tem um processo de... Eu conheço pelo nome como suicídio assistido, né? Não, eu não sei se o suicídio assistido com esse termo ou nesse conceito de suicídio, por exemplo, eu sou um jovem, quero me suicidar e vai ser assistido. Você tem a situação das pessoas já desenganadas da vida, poder retirar a vida porque sabe que não tem nenhuma possibilidade médica de ter cura, mas antes de ela estar no estado de totalmente inanição, ela retira a própria vida. Isso existe. Não, tem algumas... tá causando polêmica alguns casos aí de pessoas saudáveis, só que com provavelmente uma depressão muito forte, né? Mas que querendo ou não uma doença tratável, aí que elas estão entrando para cometer um suicídio pelo Estado. Assim. Eu não conhecia, eu vou pesquisar. É novo, eu acho. Tudo bem até aqui? Bom, então, quando a gente fala então sobre a privacidade, né, e que essa é uma questão importante, né, ou sobre a dignidade humana, e quando a gente conversa isso com a questão de dados, e especialmente dados pessoais, o que nós temos hoje é um conceito, né, que inicialmente ele foi cunhada pela Hannah Arendt. A Hannah Arendt é uma pensadora morta já, né? Ela tem um dos livros dela chama A Condição Humana, e esse livro, A Condição Humana, é um estudo que ela fez sobre a Segunda Guerra Mundial, onde ela chegou ao termo chamado banalização do mal. O que é esse termo da banalização do mal? Durante a Segunda Guerra Mundial, pelo menos há um consenso de entendimento que houveram, sim, os campos de concentrações e que, sim, judeus, negros, gays, eles eram selecionados ao chegar no campo, aqueles que tinham ouro, aqueles que não tinham ouro, né? E eram sistematicamente, de forma metodológica, mortos, percebe? E, talvez vocês já tenham lido algum livro a respeito, uma das grandes empresas que estava por trás desse controle da morte sistemática nos campos de concentrações da Segunda Guerra Mundial era a IBM, fornecendo sistema de controle e contagem de seleção e morte de pessoas. Existe um livro que vocês vão achar facilmente, né, que conta essa estrada, o lado negro da IBM, vamos dizer assim. E aí o conceito, né, de uso da IBM nesse sentido. Dessa ideia da banalização do mal, nós temos hoje, em alguma medida, uma coisa chamada a banalização da privacidade. A banalização da privacidade é que, ou, por um lado, as pessoas voluntariamente expõem por demais as suas vidas,
em plataformas digitais, em vários locais. Por outro lado, as plataformas estão vorazes querendo coletar dados, inclusive dados pessoais, para poder, a partir desses dados pessoais, conseguir fazer o treinamento para detectar comportamentos e, a partir do entendimento de comportamentos, oferecer produtos a serem comercializados e vendidos. Percebe? Porque eu começo a perceber que a pessoa tem uma tendência a consumir tal produto ou tal coisa em tal horário. Tem pessoas que, de repente, são mais ativas de madrugada e eu sei que se eu ofertar aquela pessoa no horário entre meia-noite e 3 da manhã, ela tem mais chance, probabilística, de comprar um produto do que eu ofertar para ela no início da manhã. Tudo isso é treinado e feito a partir das pessoais. A pergunta que começa a surgir é o quanto que esse tratamento das pessoais pode violar direitos. Tudo bem? Então, esses são elementos, né? Bom, então, a dignidade humana é um princípio, né, que é a nossa Constituição. Então, logo no artigo 1º da Constituição, né, fala a dignidade da pessoa humana. Então, isso é um princípio federal, é um princípio constitucional no Brasil, tá? Dentro dessa ideia, esse conceito de dignidade humana, ele tem basicamente uma estrutura de 3 elementos. Ele é um valor intrínseco das pessoas. O que significa ser é que toda pessoa ela é um fim em si mesma. E daí ninguém pode, para satisfazer objetivos alheios, objetificar as pessoas. Então, no Brasil, por exemplo, o arremesso de anão é entendido também como uma objetificação. E sim, o Estado, ou o Estado brasileiro, é um Estado protetor. No Brasil, por exemplo, você não pode andar de moto sem capacete. Perceba que é o Estado tomando conta, sendo um Estado pai, regulando o risco que você está disposto a assumir. No Brasil, é obrigatório você andar com cinto de segurança. Nos Estados Unidos, não. Você pode andar de moto sem capacete. O Estado te dá uma autonomia. Você quer andar sem capacete? Tudo bem, pode andar. Percebe? Nos Estados Unidos, é permitido arremessar não. Então, não há uma absoluta uniformidade nesses entendimentos. Mas o fato é que, dentro de uma ideia geral, os valores da dignidade humana é um valor entre as pessoas, ela passa por uma ideia de autonomia, e dentro da autonomia, a autodeterminação, só que é uma autodeterminação limitada. Então, sim, já acabamos de falar, esta autodeterminação, você não pode, então, andar de moto sem capacete, você é obrigatório andar com segurança, você não pode, no Brasil, cometer eutanásia, porque tudo isso está tipificado como crime, né? Então, é uma determinação limitada. E por fim, dentro da ideia de dignidade humana, existem alguns valores que são valores comuns a uma comunidade. Por exemplo, sobre a prática de pedofilia, há uma discussão imensa, no Brasil é crime, se deveria ser crime ou não. Porque existem vários estudos que apontam que o pedófilo, ele não é um criminoso intencional. Ele é uma pessoa que tem um distúrbio mental que leva ele, assim como talvez as pessoas que passam por depressão ou qualquer outra questão mental, né, que leva ele a essa tendência à pedofilia. Então, se aquilo é um distúrbio mental dele, isso não poderia ser classificado como um crime. E essa pessoa não deveria ser encarcerada. Porque, vem, se alguém é pedófilo, vocês acham que colocar ela dentro da prisão, ela vai deixar de ter uma tendência à pedofilia? Porque aquilo é uma questão mental, percebe? Muitas vezes que teve origem na infância. Então, há uma discussão imensa sobre isso. Mas, de toda sorte, esse valor intrínseco da sociedade, ele vai dizer que sim, existe alguns tipos de comportamento que a sociedade não tolera. Pedofilia, sendo ou não crime, a maioria da população não tolera essa prática. Acha que, de fato, isso é uma prática não aceitável, percebe? Sendo ou não crime. A discussão se é ou não crime é uma discussão de outra ordem que o Brasil ainda não passou por essa discussão. E para fechar essa ideia, alguém falou aqui, nós conversando aqui sobre questão criminal, no Brasil nós temos um banco genético criminal. Toda pessoa que é encarcerada no Brasil tem o seu DNA presente no banco genético criminal. As delegacias especializadas da Polícia Civil em cada estado faz a coleta e esse banco alimenta um banco que é gerido pela Polícia Federal. Esse banco genético criminal, ele sim, tem qual a intenção desse banco? É de descobrir crimes que foram praticados há anos atrás e de repente surge um outro crime, você cruza lá o DNA e fala, olha, na verdade aquele crime de anos atrás foi essa pessoa que praticou. Seria essa a ideia, né? Nós temos vários e vários problemas com isso. O primeiro problema com isso é que o sistema que nós usamos para manter os dados genéticos não é um sistema nacional. É um sistema que foi gratuitamente presenteado ao Brasil pela CIA. A pergunta que surge é, será que não pode existir ali um backdoor? Percebe?
E a CIA simplesmente falou, não, o Brasil é um país legal, eu vou deixar então, vou dar para ele um sistema de banco genético criminal. Esse é um primeiro problema. Um segundo problema que temos no Brasil em relação ao banco genético criminal, que não há previsão legal para as pessoas saírem do banco genético. Ou seja, uma vez que você tem o seu dado genético coletado, não há previsão para aquilo sair do banco. Vai ficar para sempre lá. Um terceiro problema que se tem, não sei se vocês vão se lembrar, que alguns anos atrás houve uma discussão de uma coisa chamada pacote anticrime. Sim? O pacote anticrime é uma legislação que torna, né, o sistema punitivo mais severo para algumas questões, e nesse pacote tinha uma previsão que toda pessoa que tem um inquérito policial deveria ter seu dado genético presente no banco genético criminal. E o que é o inquérito policial? O inquérito policial é, se eu saio daqui hoje com o meu carro e eventualmente me envolvo num acidente, onde talvez eu nem tinha culpa, e esse acidente era vítima, isso é suficiente para instaurar um inquérito policial. E este fato já daria abertura para coletar o meu dado genético e alimentar o banco genético criminal. Então você tem aí um risco de pessoas que não foram ainda nem julgadas estarem alimentando um banco genético criminal que não há previsão para exclusão de dado. Percebe? Então veja que a coleta de dados, cada vez mais, com intenções diversas, e quando você fala de um sistema sobre o qual não foi desenvolvido por nós, e aqui todo mundo é de área de exatas, né? Computação e engenharia já começa a entender o que é você colocar dados num sistema que você, na verdade, é uma caixa que você não consegue entender o que roda nessa caixa. Percebe? Tanto é que quando dá problema e quando gera versões novas desse banco, quem gera as novas versões é a CIA e fala, olha, aqui tem uma versão nova, você quer instalar a versão nova? A versão nova tem isso. Ah, sim, quero instalar. Só que é um sistema que a gente não tem controle sobre ele. Então veja que tem problemas diversos aí, tudo bem? Então, agora, para poder fechar essa ideia, mais à frente eu retomo essa questão. Na Europa foi sancionada a GDPR, que é a equivalente à LGPD no Brasil, a nossa lei é uma lei da Copa Europeia, né? Mas quando foi sancionada na Europa a GDPR, também junto com ela foi sancionada outras duas leis. Uma segunda lei que fala sobre dado no sistema prisional, proteção de dados no sistema prisional, e uma terceira lei que fala sobre proteção de dados no sistema aéreo. Os dados que as companhias aéreas coletam para trânsito de pessoas. Então, na Europa, numa única tacada, saíram 3 leis. O Brasil pegou e, entre aspas, importou somente uma lei que regula a relação da vida civil. E aí tem vários problemas com isso, né? Mais à frente eu falo sobre isso. Bom, então, esses direitos fundamentais são direitos que vão falar sobre questões que nós já falamos aqui, né? A honra, reputação, imagem. E sim, os direitos fundamentais, que é a mesma nomenclatura de direitos humanos, eles abarcam um outro conjunto de direitos que chama-se direitos da personalidade. E os direitos da personalidade, então aqui nós temos a pessoa, se nós fôssemos construir os direitos da personalidade, o que parece a vocês, à frente ao que já foi dito até agora, que seria direito da personalidade? Um de cada vez. O que seria um direito da personalidade? Nome? Nome? Será que nome é? Sim, nome não é um direito seu, não é seu o nome. O nome é um direito da personalidade. Privacidade, reputação, honra, imagem, liberdade de ir e vir. Todos esses são direitos, entre outros, direitos da personalidade. Direito à vida? Sim. Direito ao Estado não te tocar? Direito ao Estado não entrar dentro da sua casa sem uma justa causa, que a justa causa para o Estado entrar na sua casa é uma determinação judicial. Percebe? Todos isso são direitos de privacidade. Então, o direito à privacidade, ou direito da privacidade, os direitos da personalidade é um conjunto de direitos, vida, nome, honra, intimidade, o corpo. A pergunta seria, pode o Estado, e quando eu falo Estado, operacionalizado pelas polícias, te parar no meio da rua e fazer um baculejo em você? Pode acontecer. Não pode, não acontece. Não pode. Acontece porque há violação, percebe? E porque as pessoas, em geral, não conhecem seus direitos. Mesmo conhecendo todo mundo. Eu penso assim, tipo, existe um conceito que eu não lembro mais o nome, mas falava assim de, tipo, onde o poder está, tipo, onde o poder vigora. Tipo, onde esse poder está, ele meio que ignora esses direitos. Tipo, se você é um advogado, tá? Eu sou um advogado, 5 policiais me param.
E eu falo para eles que e mesmo assim não tá valendo naquele momento, entendeu? Tipo, ali eles que têm um poder naquele momento. Então, Olha, tipo, não é um direito, isso não tá em uma escritura subjetiva. Sim. Mas parece que existe isso em determinado. Tipo, na favela esses direitos são muito afetados e o Estado quase não faz nada. Tudo isso, muitas vezes, quando a gente começa a apresentar esses conceitos, para nós que vivemos no Brasil, que nascemos no Brasil e que somos diariamente afrontados os nossos direitos, parece muito estranho, né? Porque nós somos, de novo, um país muito desigual. Mas quando você fala sobre isso em países que estão no nível civilizatório mais avançado, com menor desigualdade, esses direitos são respeitados. Só que para nós podermos mudar isso, nós temos que conhecer os direitos. Porque se nós não conhecemos, o Estado continua, por meio da sua força policial, atuando como atua. Percebe? Então nós temos que conhecer. E sim, dificilmente você vai ver uma batida policial aqui no plano piloto fazendo baculejo num garoto de 17, 18 anos andando pela rua. Mas certamente você vai ver isso acontecer várias vezes nas cidades satélites, em regiões mais carentes. Percebe? E principalmente você vai ver isso acontecer se diz respeito a pessoas negras, com maior regularidade. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre igualdade, né? E daí dialoga muito com isso. Então a primeira questão é essa. Nós olharmos, isso que eu estou falando, com a lente do Brasil, gera um estranhamento para nós, né? Agora, uma outra coisa é, alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ir na Noruega para fazer uma atividade lá, né? E eu cheguei lá, eu achei estranho que eu não via polícia na rua. Não tinha polícia. Andei por lá, eu fiz amizade com um nativo lá, com um rapaz, eu falei assim, não tem polícia aqui? O cara olhou para mim assim, espantado, e perguntou assim, polícia pra quê? Eu falei, polícia, para poder proteger. Vai proteger do quê? Né? Eu falei, de assalto. Ele falou, aqui não tem isso. Só que a Noruega, há 10 anos consecutivos, é o país com o maior IDH do mundo. Ele falou assim, o que tem aqui de polícia é a polícia para, quando neva muito, alguém fica preso dentro de casa, chama a polícia, que vai lá para tirar a neve da porta da casa para a pessoa sair. Percebe? Percebe que a gente está falando, então, quer dizer, já está falando de uma coisa de respeito de direitos, de igualdade, mas você está falando de um país que tem igualdade extrema. Então, para nós aqui é estranho isso, mas o fato é que essa igualdade, esses direitos são sim garantidos, daí dentro que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o que é a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal é o que a Constituição fala, que é direito. A igualdade material é o que é entregue no dia a dia, a violação. Hoje mesmo, lendo de novo uma reportagem, tem uma cena lá da polícia em São Paulo, invadindo a casa de um senhor cadeirante, descendo a porrada no senhor e no filho dele. Quando você olha aquela cena, a primeira coisa que me chamou a atenção, os dois são negros. O senhor cadeirante é negro, o filho é negro, e a polícia desce a porrada e entra dentro da casa. A pergunta que começa a surgir é, quantos direitos foram violados ali? Percebe? Senhor? Você levantou o ponto de que questão judicial, eu acho que de fato é muito pior nas regiões mais marginalizadas aqui no DF. Mas ainda aqui no plano, ainda acho que ela é muito forte. Porque, beleza, não acontece na mesma proporção que acontece lá, porque eles já chegam lá te agredindo e tal. Mas aqui ainda acho que é muito presente esse tipo de fato. Posso contar várias situações que já aconteceram comigo, né? Não estou falando de mim mesmo, coisa do tipo. Mas várias situações que foram, de fato, passaram no ponto, né? Por exemplo, teve situações que eu estava com amigos meus, andando pela rua, e pararam a gente, eu fui abordado, eu era o amigo negro do grupo, me afastaram do grupo, perguntaram para o grupo se eles estavam bem, né, na situação, se eu estava brigando alguém tá lá, se eu estava fazendo alguma coisa com eles, alguma coisa assim, e totalmente revistaram eles também na situação. Mas comigo foi totalmente diferente, né? Fizeram tirar tênis na rua e outras coisas, né? Então, acho que ainda é uma questão muito presente que eu não preciso estar lá eu moro no Bajão, né? Que é a região mais realizada aqui no DF. E lá eu sinto que é muito forte, porque lá eles são agressivos, né? Truculentos. A palavra é truculento. A truculência é mais presente. Isso. Né? É bem mais presente lá. Mas acho que não precisa sair de lá para estar vivenciando isso. Acho que aqui ainda é sempre presente. Sim. E aqui acho que essa pontuação da questão da racialidade, essa questão de tratamento mesmo, acho que é muito mais forte aqui no centro, né? No plano mesmo. Acho que é muito mais forte do que lá. Porque lá essa questão de essas coisas de tratamento, eles vivenciam isso com todo mundo, essas coisas.
Aqui não, aqui eles tratam diferente pela forma como você se veste, pela forma como você está, com quem você está andando. Então, eu acho que é muito presente aqui também, entende? Na questão isolada das cidades. Acho que a gente vivencia isso muito. Existe aqui. Compreendi o ponto, a gente daqui a pouquinho. Acho que se houver tempo ainda hoje, a gente vai abordar um pouco essa questão das igualdades, né, e esse elemento. Mas sim, o senhor tem razão, em parte dessa fala, de fato, acontece também. Não estou falando que o plano é isento disso, né, mas me parece que a truculência que acontece nas regiões mais periféricas é muito maior do que a truculência que acontece aqui dentro do plano piloto, né. Tudo bem? Posso? É muito mais velado, professor. Velado? Isso. Não sei. Eu tenho dúvida. Por exemplo, a gente falou agora mesmo do exemplo que, aqui no plano que eu usei a quadra 104 Sul, né, quando você tem uma pessoa negra que está embaixo do pilatis, desloca uma polícia. Quando você tem uma pessoa branca na mesma situação, não desloca uma viatura. Isso é um viés em virtude da cor, né? Agora, eu não sei se aqui no plano a atuação é tão ostensiva ou tão truculenta na abordagem quanto seria numa região mais afastada. Né? Não sei, mas daí eu falo não sei porque não conhecer e por também não viver, como o senhor falou, ó, já aconteceu comigo, então aconteceu com o senhor, então o senhor tem uma vivência material disso que eu não tenho. Né? Então é isso. Tudo bem? Posso avançar? Então tá. Então veja, esse conjunto de direitos aqui, então, são o que nós chamamos de direitos da personalidade. Agora, o que são, juridicamente, né, esses direitos da personalidade? Quando nós, enquanto indivíduos, desde o momento que há o que nós chamamos juridicamente a concepção, já temos direitos da personalidade. Um dos direitos da personalidade que existe a partir da concepção é o direito à vida. Sim? Porque sim, no Brasil o aborto é crime, a não ser em duas situações. Quando aquele feto é vítima da violência contra a mulher ou quando é um anencéfalo que foi julgado no STF. As duas opções que são excludentes da criminalidade. Fora isso, no Brasil, o aborto ainda é crime. Existe uma discussão imensa aí, se é uma questão de saúde sanitária ou não, que a gente não vai entrar nessa discussão, mas o que eu quero dizer é que direito à vida, desde o momento da concepção, já é protegido como direito fundamental. Ainda, esta pessoa que está em formação tem um outro direito, que é direito a alimentos. O direito a alimentos é um direito fundamental, aonde se o pai ou o eventual pai se recusa a pagar, ele é forçado a pagar por lei. Por que forçado a pagar? Porque no Brasil, o único tipo de dívida que gera prisão é a dívida alimentar. Nenhuma outra dívida no Brasil gera prisão. E por que é assim no Brasil? Porque houve uma convenção, chamada Convenção de São José da Costa Rica, que foi feita na ONU, que proibiu a prisão para outros tipos de dívida que não a dívida alimentar. E o Brasil teve que se vincular a essa convenção, porque é uma convenção de direitos humanos, e o Brasil, na nossa Constituição, fala que ele internaliza as convenções de direitos humanos. Percebe? Então, direito à vida, né? Alimento. A Constituição é maior que o... Acho que eu vou falar daqui a pouquinho sobre a hierarquia, mas a Constituição é a norma maior e é uma norma principiológica. A partir dessa norma maior psicológica, todo o demais sistema jurídico ele é interpretado à luz da Constituição. Isso chama-se constitucionalização dos direitos. Tudo bem? Então veja que esse conjunto de direitos da personalidade, eles são um complexo de bens de natureza extrapatrimonial. O que eu quero dizer com isso é que nós, sim, enquanto seres vivos, seres naturais, enquanto pessoas humanas, pessoas naturais, nós temos um conjunto de bens. Então aqui tem a pessoa natural e dentro do nosso patrimônio, enquanto pessoa, nós temos um conjunto de bens aqui que são os direitos da personalidade, que vai ser vida, privacidade, honra, reputação, imagem e uma série de outros direitos. Proteção das pessoais, tudo bem? São direitos da pessoa que são patrimônios. Agora, esse patrimônio, que é esse conjunto de bens, eles são extrapatrimoniais. O que significa isso? Que você não consegue botar preço nisso. Se eu pergunto para o senhor, quanto vale a vida do senhor? $1 milhão. Tá no jogo? Tá pouco. Pô, $1 milhão a gente não comprou um apartamento de luxo em Brasília. Ficou até ofendido. Perceba então que esses direitos, eles são direitos inalienáveis, irrenunciáveis. Você não consegue renunciar.
intransferíveis, você não consegue transferir a terceiros. Por exemplo, a reputação do senhor. O senhor consegue transferir a reputação do senhor para uma outra pessoa? Vou lá em cartório, transfiro a minha reputação para... Não consegue. Percebe? Quanto vale a privacidade? 1 milhão no OnlyFans, tá valendo? Percebe? Esses direitos, então, são um conjunto de bens, são bens, mas esta patrimonial, ou seja, não se atribui valor a eles. Percebe? Agora, sim, durante a vida, nós colocamos no nosso patrimônio um outro conjunto de bens, que são os bens patrimoniais. Então, sim, você vai lá e compra Bitcoin. Então, tá aqui Bitcoin. Você pode vender, você pode alienar, você pode alugar, você pode dar, você pode transmitir em sucessão, você compra carro, você compra casa, você compra ações, você desenvolve uma patente, essa patente vale dinheiro. Esses demais bens aqui, que são bens patrimoniais, são bens que sim, você pode transacionar esses bens. Tudo bem? Agora, esses bens aqui você não pode transacionar, com exceção de um desses bens, que é a imagem. Eu já vou falar sobre ela. É? Muito bem. Então, esses bens aqui você não transaciona, com exceção da imagem. Agora, a imagem, então, este aqui é a imagem tem duas dimensões. Você tem uma dimensão da imagem que se chama imagem atributo, e você tem uma outra dimensão da imagem que chama imagem retrato. A imagem atributo é o que a sociedade pensa a seu respeito. Percebe? Essa dimensão da imagem, chamada imagem atributo, o que a sociedade pensa a seu respeito, é um direito fundamental, direito à personalidade, irrenunciável, inalienável, intransmissível, uma série de outras coisas. Mas a dimensão da imagem e imagem retrato, você pode comercializar, mediante regra estabelecida. Sim, o senhor pode autorizar que a UNB faça uma foto do senhor na frente do prédio e usar isso para fins de propaganda. Você pode fazer isso. Você pode sim, sendo modelo, permitir que uma revista comercialize a sua foto com a sua autorização para uma propaganda publicitária. Mas mesmo essa dimensão tem que ter por quanto tempo, para qual finalidade e aonde. Percebe? Não posso pegar a imagem e usar para qualquer finalidade. Por tempo indeterminado, em qualquer lugar. Há que delimitar o uso nesses 3 pilares. O senhor, depois o senhor. A primeira é sobre a imagem mesmo, como a sociedade vai te ver. Atributo. Como a sociedade te vê. Nesse sentido, por exemplo, um processo de cancelamento virtual é considerado... Não é... Atinge a imagem atributo. Percebe? Atinge a imagem atributo. E aí tem várias e variações que geram danos, né? Às pessoas que fazem isso, né? Aí nesse processo, mas também não existe um julgamento claro para isso, né? Tipo, o Twitter ele não é responsabilizado. Então, existe Nesse exato momento, existe no Brasil um projeto de lei para a responsabilização das plataformas. Mas isso ainda é um PL que ficou totalmente politizado e que andou meio que travado. Mas esse PL é para a responsabilização das plataformas, não só em relação a isso, mas várias outras coisas. Mas então o contrato não pode ter que... para sempre a gente vai poder usar a sua imagem. Não pode? Não. De forma indeterminada, não. Porque, veja, é um direito da personalidade. Hoje o senhor autorizou isso. Daqui a 5, 10 anos, talvez o senhor não queira mais. Vou dar um exemplo e já devolvo a palavra. Vocês não vão conhecer, porque não é de vocês, mas é da minha época, uma atriz chamada Tiazinha. A Tiazinha fazia parte de um programa lá de televisão, usava uma máscara, tinha um chicote, né? E daí, uma moça bonita, né? Que teve uma grande exposição na mídia, né? Mas em algum momento da vida, ela se converteu a uma outra religião, percebe? Constituiu família e ela não queria mais a vinculação, a exposição da imagem dela de quando ela era Tiazinha. Percebe? Então, qualquer uso da imagem dela, inclusive teve ações nesse sentido, e ela foi vencedora do uso da imagem dela, sem autorização dela, ela teve ações judiciais e ela ganhou. Então, por isso que não é indeterminado. Percebe? Não, só para ele fechar a pergunta. É porque recentemente teve o caso, eu sei que, eu não sei se teve no Brasil, mas aqui a Temo estava dando 50 euros, aparentemente, em troca de poder usar a sua imagem para fazer propaganda no mundo inteiro por tempo indeterminado. Quem?
A Temu é um e-commerce da China. Aham. Mas aí, então, eu tenho outra pergunta. E no caso de pessoas mortas agora, com deepfake, essas coisas? Então, esse é um outro problema. Então, eu vou fazer 2 parênteses aqui. A imagem, então, essa imagem retrato, ela pode ser usada para 3 finalidades. Ela pode ser usada para a finalidade biográfica. Então, por exemplo, eu estou escrevendo uma obra sobre Paulo Freire. Então, a minha obra vai ter lá a foto do Paulo Freire, vai ter ele aqui na UNB, vai ter congresso que ele participou, percebe? Eu estou usando para a finalidade biográfica do Paulo Freire, eu posso usar. A imagem, ela pode ser usada para um fins informativo. Eu estou vinculando a imagem de um pesquisador, de um professor que acabou de fazer uma descoberta sobre como você pode enfrentar a dengue, que é um grande problema agora, de forma mais eficiente. Então, ele está sendo filmado aqui no UNB, pela UBND TV, e aquela vinculação é informativa. Eu coloco uma imagem de procura-se, e lá tem a foto de alguém, que sim, é uma imagem, mas procura-se, porque ele é um foragido da lei, percebe? E você pode usar uma imagem para uma terceira finalidade, que é a finalidade comercial, que foi o primeiro exemplo que eu usei. Você pode usar a minha imagem para uma propaganda, para tal local, por tanto tempo, percebe? No Brasil, o uso, principalmente da imagem comercial, tem que estar autorizado fundamentalmente em contrato. A imagem biográfica não preciso e a imagem informativa também não preciso. Por exemplo, se eu pego meu celular aqui e falo, galera, sorriam aí que eu vou tirar uma foto para postar no Instagram dessa turma. O fato, por exemplo, de o senhor aparecer na foto sorrindo, há uma coisa chamada consentimento tácito. O consentimento tácito é quando a expressão, o comportamento da pessoa registra que sim, eu estava de acordo com isso. Porque se o senhor não quiser, quando eu anunciei que vou tirar foto, o senhor pode se levantar e sair, levantar a mão, colocar uma objeção, fazer, então tudo bem, fica ali no canto que eu vou tirar, depois você volta. Percebe? Então há um conceito de consentimento tácito. O consentimento tácito não tem valor na dimensão da imagem retrato comercial. Tudo bem? Por exemplo, você pode filmar uma rua com as pessoas passando. Pode, desde que você não foque numa pessoa específica. Você está filmando o ambiente. Exemplo, você vai até um estádio de futebol acompanhar um jogo. A televisão está filmando, sim? Da televisão filma a galera, aparece uma placa que fazia antes, Globo, eu estou aqui. A televisão vai filmar aquela pessoa. Existe legislação e julgado para isso. Quanto tempo aquela pessoa pode ficar em evidência? Até 5 segundos. Depois de 5 segundos, a câmera tem que sair daquela pessoa e só pode voltar naquela pessoa depois de 10 minutos. Se ela ficar naquela pessoa mais que 5 segundos ou voltar naquela pessoa num tempo inferior a 10 minutos, você tem uma violação do direito da imagem. Porque sim, se ela começou a focar aquela pessoa é porque de repente a audiência está gostando daquilo, ela está ganhando dinheiro com aquilo. E ela está ganhando dinheiro a partir da imagem de uma pessoa. Diferentemente, eu estou filmando, então veja que a gente está falando de coleta de imagem de ambiente público, percebe? Mas tem limites. Então, eu estou lá na rua filmando, por exemplo, uma entrevista que eu estou fazendo com ele e passa atrás alguém. Não teve a imagem violada. Diferentemente se eu estou filmando ele, falando sobre cabelo, né? Olha, então aqui, seu cabelo é grande, você usa algum produto para o cabelo? Não uso. Daí passa uma pessoa calva, o câmera pega e acompanha a pessoa calva. Percebe? Aí você tem uma violação de direito, né? A câmera do beijo em estádios esportivos é uma violação de direito? Eu não sei o que é isso. É porque acontece muito de gente sendo flagrada, traindo mulher porque estava... Ah, aquele... Você poderia processar isso? De novo, a gente está falando da legislação de um outro país que tem um princípio da liberdade muito grande, percebe? Então no Brasil funciona assim. O senhor, depois o senhor. E aí, então, em caso de filmes, quando que a gente fala que expira o direito de imagem que foi usado de uma obra? Quando você fala filme, eu estou falando obra. No Brasil, o direito autoral de obra é 70 anos. Passados 70 anos, você tem aquela imagem, aquela obra de domínio público. Não, pois é, mas eu tô falando assim, uma pessoa participou de um filme e depois ela falou que não, ela queria sua imagem retirada desse filme. Aí o lado assinou o contrato. Né? Ela deu consentimento aqui no contrato? Exemplo, nós temos um exemplo clássico disso que foi julgado no Supremo, a Xuxa.
A Xuxa fez um filme chamado Amor, Estranho Amor, que em algum momento lá ela tem uma espécie de relação com um garoto de 12 anos. Ela já é uma mocinha adulta, sei lá, com 18, 20 anos, né? Daí tem um garotinho lá de 12 e rola uma paixãozinha entre eles ali. Ela tentou já diversas vezes retirar esse filme de circulação. Porque, sim, agora ela mudou, ela começou, com 18 anos, ela não trabalhava com crianças. Depois ela começou a trabalhar com crianças, ela tem um público infantil que até hoje ainda acompanha ela, segue. Hoje talvez nem mais tão infantil, né? Mas ela tentou retirar esse filme de circulação várias vezes, percebe? Inclusive foi até o Supremo, por violação da direito à imagem, mas não conseguiu. Por quê? Porque houve uma ideia de que, quando essa obra foi feita, ela deu um consentimento para o uso da imagem naquela obra, que é diferente do consentimento para o uso comercial. Aqui eu acabei não falando um detalhe, há uma diferença aqui de uso comercial e uso econômico. Por exemplo, a obra, o filme, ele não é para uso comercial, é para uso econômico. Percebe? É aquele filme por quê? Porque aquele filme vai ser apresentado em salas de sessões para poder ganhar dinheiro. A finalidade daquela obra é finalidade econômica. Então, quando você tem uma vinculação da imagem, retrato, para a finalidade econômica como filme, você tem aqui uma indeterminação. Quando você tem ela para uma finalidade comercial, você tem uma relação de não pode ser de tempo indeterminado. Ficou claro? Há uma diferença aí que eu acabei não falando da dimensão econômica comercial, tá? Nesse caso da Xuxa, ela não pode fazer o filme sair do ar, mas ela pode, por exemplo, processar alguém que está usando esse filme para afetar a imagem dela. Sim, porque daí esse filme está sendo utilizado para uma outra finalidade. Agora, tudo isso é interessante. O senhor queria falar? Outro exemplo, há anos atrás, muitos anos atrás, se vocês botarem no YouTube, vocês vão achar isso, existe uma atriz chamada Daniela, ou Daniele Sicarelli, alguma coisa assim, né? E ela foi filmada por um paparazzi na praia, brincando lá com o namorado dela, né? E essa imagem viralizou. E se você botar no YouTube Daniela Sicarelli na praia, alguma coisa assim, vai aparecer essa imagem, ela com o namorado lá na praia, né? Ela ingressou com uma ação judicial pedindo a retirada dessa imagem. Por mais que ela esteja num lugar público, isso não afasta certos direitos da privacidade. Percebe? Ela ganhou judicialmente o direito de poder retirar. Conseguiu retirar? Não, porque a gente está falando de internet. Então, é o caso que você ganha o direito, mas ganha, mas não leva. Tudo bem? Dito isso como exemplo, eu vou usar já isso para poder falar de um outro conceito aqui, que é o conceito do que é interesse público e interesse do público. O interesse público é aquele interesse que tem repercussão na vida de todos. Por exemplo, vamos supor que você tenha um parlamentar que tenha sido condenado por falcatrua e corrupção. Ele foi condenado, ele ficou lá cumprindo a pena de 8 anos sem poder se candidatar, ele pagou uma multa, de repente ele até foi preso por isso. Passado esses 8 anos, ele quer voltar a se candidatar. Só que o que acontece? Se alguém colocar o nome dele no Google, vai descobrir que, percebe? Por exemplo, quando ele foi preso, existia um grupo de eleitores que tinha, sei lá, 10 anos de idade que não votava e nem sabia de nada disso. Estava nem preocupado com política. Mas agora, passado 10 anos, esse grupo é um grupo votante. E eles querem se apresentar como candidato. Esse grupo com 10 anos de idade não sabia que ele tinha cometido crime, que ele foi preso, tudo isso. Mas aos 20 anos, se ele vai votar, ele pode talvez botar o nome dessa pessoa no Google. Quem é essa pessoa? E daí descobre que sim, ele foi preso há 10 anos atrás, ele cometeu crime. Então esse parlamentar, ele ingressa com uma ação, falando assim, olha, eu quero invocar uma coisa chamada direito ao esquecimento. O que seria o direito ao esquecimento? Eu quero que plataformas, por exemplo, de busca desindexe as coisas da minha prisão. Ele vai conseguir? Não. Por quê? Porque aquele ato que ele fez de desvio fraudulento há 10 anos atrás foi em virtude ao patrimônio público, porque ele estava exercendo uma figura de papel público, percebe? Então, isso vai continuar sendo perpetuado até por uma questão histórica, porque senão você tem até um apagamento da história. Então, por que não? Porque isso é de interesse público, percebe? Agora, o que é interesse do público? O interesse do público é a mera curiosidade. Por exemplo, o BBB agora tem um monte de exposição de imagem, inclusive, mas que não é de interesse
público, é de interesse do público. Se alguém cometeu um crime, alguém que não tem ou não é figura pública, e passada a condenação dele, essa pessoa tem sim o direito ao esquecimento, porque não é de interesse público o histórico daquela pessoa. Pode ser interesse do público, mera curiosidade. Esse é um primeiro conceito de distinção do que é interesse público de interesse do público. Está claro isso? Senhor? Eu tenho duas dúvidas, no caso dessa do esquecimento e no caso do ex-presidente Bolsonaro no sigilo. O direito à informação pode atuar nesses dois casos? Por exemplo, no esquecimento, eu posso usar o direito da informação para utilizar? Não consegui entender honestamente qual a dúvida. No caso, por exemplo, do sigilo do Bolsonaro, eu posso utilizar o direito à informação para pegar aqui, para abrir e conseguir deixar público? Tá, entendi. No Brasil, nós temos uma lei chamada LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. A LAI, ela traz lá alguns tipos de critérios, a informação confidencial, restrita, né? E cada um desses critérios, ela tem um prazo de confidencialidade. 5 anos, 10 anos e 50 anos. Sim? Conforme a classificação, como isso já está previsto em lei, você só vai conseguir ter acesso à informação depois que for cumprido aquele prazo. Entretanto, essas informações são classificadas pelo executivo. Percebe? Então, o executivo pode classificar uma informação hoje como confidencial e, num próximo gestão do executivo, ele pode olhar aquela mesma informação e achar que não é confidencial. E por achar que não é confidencial, ele retira o selo, o carimbo de confidencialidade. Então, sim, o executivo consegue retirar a confidencialidade. Mas algo que é classificado como confidencial só vai sair e nem com a LAI você vai conseguir ter acesso. Exemplo, não sei se vocês conhecem, o Brasil tem um projeto chamado Projeto Sinvan. O Projeto Sinvan é lá na Calha Norte, que é lá na Amazônia, né? Que é a instalação de torres de monitoração de tráfego aéreo. Aonde você coloca essas torres é um dado classificado como sigilo pelo Exército e pela Aeronáutica. Percebe? Porque são torres de monitoramento para poder pegar voos clandestinos que acontecem naquela região e a maioria desses voos clandestinos são voos que estão carregados de droga. Então, se você torna público aonde estão instaladas as torres de monitoramento do Projeto Sinvan, qual é o próximo passo? É o traficante ir lá e colocar uma bomba naquele negócio. Percebe? Então, o local dessas torres é de interesse nacional e são classificadas como sigilosas. Então, mesmo que você queira invocar a LAI ou qualquer outra coisa, você não vai ser revelado a você aonde que está instalado as torres de monitoramento do Projeto Sinvan. Percebe? Para fechar, o último conceito, deixa eu ver o que eu ia falar, falei sobre dia de esquecimento. Tinha um outro conceito que eu queria falar aqui agora, que eu me esqueci agora. Eu fiz uma pergunta, eu acho que talvez tenha a ver com esse negócio. No caso das pessoas mortas, o deepfake, por exemplo, fizeram propaganda de uma pessoa que morreu já. Não era isso não, mas eu vou deixar isso para o próximo encontro, que isso merece uma discussão um pouco maior. Era sobre, a gente estava falando sobre o dia de esquecimento, direito fundamental, direito à vida, honra, interesse público e do público. Me esqueci agora. Esqueci. A idade. Mas então tá, então vamos começar a enfrentar essa questão, né? Então hoje nós temos sim um problema que é os algoritmos, né, as IAs que fazem o deepfake, que fazem a construção, né, de imagem. Vocês já devem saber que para você hoje conseguir fazer uma boa composição de imagem, você precisa de mais ou menos 30 fotos de uma pessoa. Com ângulos diferentes e incidência de luz diferente, você já tem material suficiente para poder fazer um deepfake com uma ferramenta sofisticada de grande qualidade. E você precisa de 5 segundos de voz para você treinar essa pessoa falando qualquer coisa. Então, o grande problema que nós estamos enfrentando agora, né, que não tem legislação, é como conseguimos enfrentar o deepfake. Como conseguimos enfrentar essas questões. E aí você tem repercussões nas mais diversas áreas. Desde a questão próxima que está agora, que são as eleições. Então, pessoas pegando essas imagens, fazendo manipulação para poder lançar na internet candidatos que se colocando com posições que ele fala que ele nunca fez. E aí tem o TSE tentando regular isso, né? E tem, ao mesmo tempo, o SPL parado. Mas você tem um outro problema imenso que começou a acontecer no Brasil ano passado, que foi o deepfake de nus de crianças e adolescentes. O primeiro evento que aconteceu foi mais ou menos em agosto do ano passado, onde um conjunto de jovens, 14, 15 anos, pegaram imagens de colegas dentro da sala de aula, usaram uma ferramenta de deepfake e colocaram aquelas meninas em condição de nudez. Percebe? Aí você tem
a violação de outros direitos. Porque essa criança de 16 anos, 14, 15, talvez não tenha estrutura emocional para lidar com isso. Pode começar a desenvolver um quadro de depressão, um quadro de timidez e pode levar até ao suicídio. Porque mesmo não tendo sido a imagem dela, quando ela chegar no colégio, você acha que a outra garotada de 13, 14 anos não vai fazer uma festa com aquilo? Não vai todo mundo em cima daquela criança? Percebe? Então você tem consequências profundas de outra natureza, que é um problema. Como é que você regula isso? A forma mais eficiente de você regular isso é com uma coisa chamada conscientização. Cultura. Conscientização, cultura requer tempo, requer investimento. E é uma coisa que o Brasil falha. Por exemplo, nós estamos conversando sobre essas coisas aqui, esse é um processo de conscientização de cultura. Só que para isso tem um preço. É vocês estarem aqui numa quinta-feira, de 7 até 20 horas, 19 até 20 horas conversando sobre isso. Percebe? É um preço. Quantas pessoas que estão parando para poder conversar sobre essas coisas e começar a enxergar essas violações de direitos ou começar a compreender seu direito? Isso só começa a acontecer de você reivindicar direitos a partir do momento que você conhece os direitos, que você tem um vocabulário. Se você não tem um vocabulário, como que você vai conversar sobre algo que você não tem nem vocabulário? Como é que você vai conversar sobre direito fundamental se você não tem vocabulário para isso? Percebe? Isso envolve cultura. Daí caberia ao Estado, né, desde os processos iniciais, começar a investir numa coisa chamada letramento digital. O letramento digital que está dentro de um princípio chamado de cultura digital, que é ensinar as pessoas a viverem de forma pacífica e cordial dentro dos espaços digitais. Para poder fechar essa discussão, né, vocês sabem que essas grandes plataformas têm grande público no Brasil. Segundo ou terceiro maior público, por exemplo, de Instagram, de Facebook, coisa assim, é no Brasil. Sim? São que aderem. A pergunta é por que o brasileiro faz tanta adesão a essa plataforma e por que essas empresas, que são empresas americanas, necessariamente não têm o mesmo público nos Estados Unidos? Uma das respostas possíveis, mas não a única, vai dialogar de novo com a desigualdade social. Um país onde 56% da população ganha até 2 salários mínimos e meio, a pessoa não tem dinheiro para comprar uma bola e jogar futebol, para fazer academia, para ir correr no parque. Não tem dinheiro para isso, porque R$ 2.500, 2 salários mínimos e meio, se a pessoa mora de aluguel, e a maioria mora de aluguel, você mal paga o aluguel, mal paga o arroz, e é isso. Então, as pessoas acabam encontrando nessas plataformas um espaço de diversão e lazer. Porque ali ela está vendo ali brincadeira, está vendo uma coisa. Países que não têm uma carência tão grande, o cara tem dinheiro para quê? Para poder ir ao teatro, ir ao cinema, ir a um show de rock. Percebe? Então, você tem relações diferentes. Então, muitas vezes, essas plataformas, e aí a gente vai dialogar com uma outra coisa, a gente começou a falar na aula passada, que essas plataformas não são inocentes. Cada coisa que é colocada ali, cada estrutura de feed, cada brilho, existe uma intencionalidade de aprisionar a pessoa naquele espaço. E esse aprisionar para poder vender propaganda para os que estão bancando o que aparece ali. Percebe? Os influencers, as empresas, né? E como é que aparece lá? É selecionado para você? Uma coisa assim, né? Selecionado para você. Aquele selecionado para você não é só a parte unicamente da inocência do que você mais vê. Ali por trás também há uma engenharia comercial. E essa é uma discussão de outra natureza, né? A discussão do direito de imagem de pessoa morta fica para a próxima aula? Podemos falar que tem 5 minutinhos. No Brasil, a LGPD não tratou do uso do dado pessoal de pessoa morta. Quando a gente fala da pessoa morta e eu falo de dado pessoal, eu não estou falando somente de imagem. Estou falando, inclusive, de dado genético. Sim? Agora, a imagem, que é um direito previsto de proteger no Código Civil, fala assim, a morte põe fim à vida. Isso está no Código Civil. Não me recordo de cabeça se é artigo 21 ou 17, mas essencialmente o Código Civil fala, a morte põe fim à vida. O que significa isso? Que a morte não põe fim aos direitos da personalidade. Percebe? Então, a pessoa morta, sim, ela tem direito à honra? Ela tem direito à reputação? Claro. E quem defende os direitos da pessoa morta? Na cadeia de sucessão ou sucessores em até 3º grau. São eles que estão revestidos de, que chamam de direito, legitimidade
para defender o ataque à honra, à imagem da pessoa morta. Mas no caso, então, os parentes daquela pessoa, os parentes mais próximos... Até terceiro grau. Não, mas eu falo de outro caso, que aconteceu lá fora, eu acho, que é, no caso, por exemplo, de um ator, ele morreu, os familiares, então, do ator foram lá e venderam o direito de imagem para uma propaganda em que ele aparece como deepfake, sendo que ele morreu já. Eles têm esse direito de vender o direito de Não imagem? só lá fora, mas no Brasil. Não só lá fora, mas aqui no Brasil. O grande caso que teve no Brasil ano passado foi com a Elis Regina. A Elis Regina apareceu na propaganda da Volkswagen, né? Que, como ele já antecipou, à época, a Volkswagen foi uma das empresas que patrocinou a ditadura. E a música que é utilizada, que é Como os Nossos Pais, é uma música que foi símbolo de enfrentamento à ditadura. A grande questão que se colocou ali é se Elis Regina, e quem tem o direito de fazer isso? Os filhos dela, ela tem uma filha e um filho. Eles, como detentores do patrimônio intelectual dela, têm o direito de poder comercializar, de poder usar a dimensão retrato dela para cá. A grande questão que se colocou foi, se ela fosse viva, será que ela concordaria em usar uma música dela que combatia a ditadura para a propaganda de uma empresa que apoiou a ditadura? É uma questão ética, né? O que acontece agora? Já começou a acontecer nos Estados Unidos e no Brasil. As celebridades começam a fazer testamento e nesse testamento ela proíbe o uso da imagem dela após a morte. E aí você retirou da família essa potencialidade de uso da imagem. Percebe? Então é como, se não for Testamentado. explicitamente falado, é como se os direitos, o direito da personalidade caíssem para dentro do direito de personalidade dos filhos. Não é como se caísse para dentro. Não falamos que aqui nós temos um conjunto de patrimônios materiais ou imateriais, reputação, são dimensões diferentes. Sim? Quando a pessoa morre, acontece naturalmente uma coisa chamada sucessão. Na sucessão, todo o patrimônio da pessoa vai para os seus sucessores, por regra, os herdeiros. Tudo bem? Este patrimônio da pessoa, por lei no Brasil, 50% do patrimônio dela, ela pode dar a destinação que ela quiser. Se ela falar assim, olha, 50% do meu patrimônio eu vou doar para uma obra de caridade, vai. Ela não consegue doar 100%. No Brasil é vedado a doação de 100%. Ela tem que guardar 50% para os herdeiros. Tudo bem até aqui? Então, sim, esses direitos aqui, ó, dinheiro, Bitcoin, propriedade intelectual, que daí começa a falar com imagem, ela pode deixar para alguém, mas se não tiver no testamento, naturalmente vai para os herdeiros. E aí o herdeiro, como integrante, não do direito da personalidade dele, mas integrando o patrimônio dele, que é a imagem, lembra que é um direito que você pode comercializar? Então a imagem da Elis Regina não foi para o direito da imagem do herdeiro, foi para essa dimensão aqui patrimonial. E na dimensão patrimonial, sim, ele pode comercializar isso. A não ser que, no testamento, ela tenha colocado uma vedação no sentido de não autoriza o uso da minha imagem para qualquer finalidade após minha morte. E aí, com isso, esses herdeiros aqui não vão poder fazer isso. Percebe? Assim como ela pode colocar no testamento que a minha casa que eu vou deixar para o meu filho tal, com a condição de que ele termine o curso de engenharia dele. E aí você vai ter alguém que vai acompanhar se ele terminou. Se ele não terminar o curso de engenharia, a casa vai a leilão. Percebe? Então são coisas que podem ser feitas no testamento, que chama-se a última manifestação de vontade da pessoa viva. O senhor, depois o senhor. Então, deixa eu já pensei aqui. Eu ia perguntar no caso de quando não está especificado como é que fica a decisão do herdeiro, mas como é uma propriedade, aí vai ter a divisão e aí vai cair só para um ou para mais de um, eles têm que decidir com um. Os 50% cabe aos dois, né? Quando se fala da direito da imagem, a gestão patrimonial aos dois. Distribuição pode ser 100% do direito para um e o outro fica com dinheiro. Se um deles quiser fazer isso, pode. Eu te vendo minha parte. Aqui no Brasil, já lhe dou a palavra, teve um psiquiatra chamado Sérgio Gicovati.
que publicou vários livros, né? E tem ainda um perfil na internet onde ele era ativo. Faleceu, e houve uma grande discussão na família quem ia continuar fazendo a gestão do perfil dele da internet, uma vez que ele faleceu. Percebe? A família estava buscando o quê? A remuneração que aquele perfil continuava gerando, vendendo livros, usando para propaganda, coisas assim. Então houve uma grande discussão quem seria o gestor da imagem do Fábio Kovács no Instagram após a morte dele. Foi trabalho de pesquisa de uma aluna da FD, Faculdade de Direito, esse tema. Senhor. Aquela condição que você falou aí da herança, tipo, só se terminar o curso e tal. Essa condição só pode ser aplicada no 50% que ele não é obrigado a dar, ou no outro também? No 50% chama-se disponível. Toda pessoa, esse patrimônio aqui, tem 50% disponível e 50% não disponível. O 50% disponível, ela pode fazer o que quiser. Inclusive, fazer o que quiser e estabelecer regras. Eu dou esse terreno para a casa assistência do idoso, desde que ele construa aqui casas para acolhimento de idoso. Disponível. Fez o testamento com condição. O terreno vai para o patrimônio da casa do idoso se ele construir aqui mais casas para acolhimento de idoso. Condição. Nesse 50% disponível, ele pode disponibilizar como quiser, inclusive com forma condicional. Percebe? No outro 50% indisponível, vai para os sucessores e nesse aqui não consegue botar condição. Inclusive, vamos supor que a pessoa tenha 2 filhos. Sim? Ela pode pegar 50% desse e falar, esse 50% vai para o meu filho A, que me acompanhou e cuidou de mim até o momento final da minha vida. Os outros 50% ela não consegue fazer isso. Os outros 50% vai ser dividido em 50-50, porque os outros 50% virou 100%. Daí 50% vai também para o filho A, que no final ficou com 75%, e os 25% é para o filho B, que ela falou assim, olha, não cuidou de mim tanto assim. Percebe? E, para poder fechar, em último caso, no Brasil também há a previsão de ela fazer a deserção de um filho. Então, ela pode, nesse 50% disponível, falar que não quer que vá para aquele filho. Só que para ela poder deixar isso em testamento, desertar um filho, ela tem que comprovar que aquele filho, enquanto viva, abandonou, nunca visitava, tratava aquela pessoa de forma... Eu vou quebrar do vínculo familiar, no caso. Não necessariamente a quebra do vínculo, porque o vínculo pode estar estabelecido, porque pode não ter tido um conflito direto, mas a pessoa simplesmente nunca prestou assistência a ela enquanto viva. Percebe? Ela ficou lá internada durante 3 meses, aquele filho nunca foi visitá-la. Somente o filho A que visitava, acompanhava. O filho B, durante os 3 meses que estava internada, nunca foi lá, nunca mandou uma mensagem. Percebe? Então, ou, um outro caso, que vocês vão acompanhar esse caso, vão saber, com aquela jovem Suzana, que matou os pais. Né? A Suzana, né? Ela foi proibida de ter direito à parte dela na sucessão. Por quê? Porque ela matou os pais, ou ela facilitou a morte dos pais. Percebe? Então ela perdeu a parte da sucessão, foi toda para o irmão dela. Como que fica quando houve, por exemplo, pais que basicamente falam que não tem mais o filho porque, por exemplo, foi por um motivo, tipo, o filho é gay e tipo, eles não querem mais relação com o filho. Eles podem deserdar? Nesse caso, não. A deserção, ela tem regra. Quando o filho atenta contra a vida, como foi o caso dessa moça, né, que facilitou, ela talvez não tenha tentado de forma direta, mas de forma indireta abriu o caminho para, daí sim, pode ser deserdada, mas no caso, como eles morreram, não tiveram eles a oportunidade de deserdar. Mas a justiça entende que o fato é um fato de deserção e não seria razoável você dar a metade da herança daquilo para aquele filho que matou o pai ou que facilitou. Percebe? Este é um caso. O segundo caso é o caso do abandono. O abandono foi o exemplo que eu falei. A pessoa está lá 3 meses internada passando e aquele filho nunca passou uma mensagem, nunca foi visitar. É uma situação que pode desertar. Agora, se a pessoa tem opção sexual, opção filosófica, política, religiosa, de qualquer ordem, que pode ser contra a opção da família, no Brasil isso não é causa suficiente para o deserdar. Então a família, por exemplo, é católica, o filho ou a filha vai para a Umbanda. A família fica horrorizada com aquilo, fala, meu Deus, nunca jamais. Não é suficiente.
Então o abandono tem que acontecer da parte dos filhos. Porque tem pais que abandonam também os filhos e tudo mais, e bloqueiam e não percebem. Sim. Então o abandono tem que vir dos filhos. O vetor é dos filhos. Por exemplo, o abandono não pode vir dos pais. Os pais não conseguem abandonar o filho. O pai, se abandonar o filho menor, daí o pai responde. O filho maior, se o pai não quer o contato, né, o filho não vai perder direito à herança. O que o pai pode fazer, por exemplo, no filho A e B, se aquele filho B, o pai está revoltado com ele, mas não deu causa para poder deserdar, o que o pai pode fazer é, aquelas 50% dele disponível, ele deixa para o filho A, os outros 50% que ele não consegue manipular, vai ser dividido entre os dois, o filho A vai receber mais ali um percentual e o outro filho só recebe 25%. Então o filho A no final acabou recebendo 75% e o filho B 25%. Foi a forma que ele achou poder castigar o filho B, vamos dizer assim. Tudo bem? Beleza, moçada? Obrigado, até quinta-feira. Valeu. Boa noite. Valeu, moçada. Oh.